Abra sua Bíblia juntamente comigo na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1, vamos estender até o versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Leiamos a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Essa tradução aqui é um pouquinho diferente, mas os irmãos vão compreender bem. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para ser recebido com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Podemos dizer amém? Amém? Glória a Deus. Pois bem, irmãos, hoje não é uma pregação, né? É um culto de ensino. Eu quero recapitular algumas coisas da semana passada aqui, falar com os irmãos um pouco sobre o gnosticismo e os seus conceitos. E os irmãos às vezes podem até conjecturar, pensar por que é necessário a gente saber sobre os gnósticos. Nós estamos no tempo pós-moderno, no século 21. Os gnósticos estiveram atuantes do século I até o século III. Estiveram num período aproximadamente de 150 anos atuantes. E os gnósticos, irmãos, eles precisam ser estudados, até porque existem doutrinas e ensinamentos correlacionados com os gnósticos até nos dias de hoje. Então, na medida que eu for falando aqui, os irmãos vão se identificar com algumas coisas que possivelmente você já tem ouvido. Pessoas colocando como pregação do evangelho, mas que na verdade são doutrinas e pensamentos fundamentados nos ensinamentos dos gnósticos. Eles escreveram muito, né? Inclusive no Egito, em Alexandria, se eu não estou enganado, foi achado uma biblioteca muito vasta com escritos gnósticos. E quando a gente lê a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo vai admoestar dizendo que nós não devemos nos demover com facilidade a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. E ele diz: não vos demovais, quer por espírito humano, porque está com letra minúscula, quer por palavra, quer por epístola. Ele está se referindo justamente a escritos, os primeiros escritos gnósticos que começaram a surgir no primeiro século. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola também, dentre os objetivos principais está a refutação aos gnósticos. Então eles tinham, irmãos, facilidade, eles trafegavam com muita facilidade dentro do cristianismo e dentro do judaísmo. No primeiro século, começou a surgir muitas escolas de pensadores, escolas de filosofia, principalmente na cidade de Corinto, e existiam várias linhas de pensamento filosóficos. Os gnósticos eram alguns deles que estavam inseridos dentro desse contexto de vários tipos de pensamentos e que fundamentaram vários tipos de doutrinas e pensamentos que são aplicados hoje dentro da teologia moderna, principalmente da teologia neoliberal. Então nós vamos ver algumas coisas aqui. Os gnósticos, eles ufanavam para si, né, o conceito de sabedoria, dizendo que eles eram detentores do conhecimento. A própria palavra gnose, do grego, significa conhecimento. Quando você ouvir alguém dizer assim, eu sou agnóstico, significa que é alguém que não tem conhecimento de Deus. Ele não crê na existência de Deus, não o gnóstico. O gnóstico crê, o agnóstico. Só que ele não pode provar que Deus não existe. É diferente do ateu, que afirma que Deus não existe. O agnóstico não crê na existência, mas ele diz,
Pode ser que Deus exista, mesmo que eu não possa, é improvável que ele exista, mas eu não posso bater o martelo. Isso é o agnóstico. Os gnósticos, eles creem na existência de Deus, só que eles também tinham um conceito deísta. Os irmãos sabem o que é o deísmo? Eu expliquei aqui a semana passada. O deísmo é um pensamento que acredita que Deus existe, que Deus criou o homem, criou todas as coisas, todavia Deus não se envolve nos desígnios do homem. Deus está muito longe, Ele é muito soberano, Ele é muito inacessível, e Ele não está disposto a se envolver em nada que os homens fazem aqui. E nós sabemos que isso não é verdade, porque não passa no crivo da Bíblia. À luz da Bíblia, nós sabemos que Deus, na sua soberania, Ele permite que nós venhamos a construir a nossa história, tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. Todavia, a qualquer momento, Ele pode intervir sim na história dos homens, como sempre fez, porque Ele é o Senhor da história, Ele é a própria história, Ele muda a história, e se alguém tentar tirar Deus da história, a história acaba, porque Ele é a própria história. Então, vamos ver algumas coisas aqui, que eu quero mostrar para os irmãos aqui. Existia várias vertentes do gnosticismo, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui alguns conceitos. Por exemplo, vocês já ouviram falar lá em Apocalipse, a Bíblia vai citar uma escola, discípulos de um homem que Jesus refutou em 2 cartas do Apocalipse, os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? São discípulos de Nicolau, que está entre entre aqueles 7 diáconos que foram escolhidos no capítulo 7, no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos para serem diáconos. Havia uma questão ali entre as viúvas dos gregos e dos judeus, precisava resolver esse problema. Uma das principais funções do diácono é dissipador de contenda, porque existia ali uma questão entre as viúvas dos gregos e a viúva dos judeus. Precisou que os diáconos entrassem em ação. Dentre esses 7 que foram escolhidos, tinha um homem chamado Nicolau, que começou o seu ministério muito bem, mas ao longo do tempo ele se perdeu e foi criando discípulos, e ele era da escola dos gnósticos. E depois Jesus refutou os discípulos desse homem chamado Nicolau, doutrina dos nicolaítas, que era uma doutrina muito neoliberal, né? Inclusive enveredando para o lado da promiscuidade, e eles também faziam parte dos gnósticos. Dentre eles estavam também os marcionitas, que eram discípulos de Marcião. Tinha outros também, né, que a gente poderia elencar aqui, mas eu vou ser bem sucinto. Mas eu quero mostrar para os valentinianos, os ebionitas, os euquisaitas, todos eles eram vertentes dentro do gnosticismo. Mostrar para os irmãos o conceito de salvação dos gnósticos. Nós aqui, o que nós pensamos sobre a salvação? Qual é a doutrina da salvação, a soteriologia que nós aprendemos? A nossa salvação está fundamentada única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Então nós não acreditamos que não há possibilidade de ninguém alcançar a salvação a não ser por meio de Jesus, da sua morte vicária, do seu sacrifício substituto e de toda a consolidação do plano salvífico que nasceu no coração do Pai e foi executado por Jesus. Então, aqui em síntese, isso que nós acreditamos sobre a salvação. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade, olha aí os artigos definidos, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há possibilidade de alguém dizer: eu posso ser salvo por Confúcio, por Buda, por Mahatma Gandhi, por Maomé, por Joseph Smith. Não há salvação, porque a salvação consiste na pessoa de Jesus. Os irmãos estão cientes e confirmam isso? Diga amém. Amém. Pois bem, então o conceito do gnosticismo, eles acreditavam que a salvação se fundamentava no conhecimento, e que eles eram detentores desse conhecimento. Isso se chama exclusivismo, que é característico de uma seita. Então eles diziam: se vocês não passarem pela escola do gnosticismo, o nosso conhecimento, não há possibilidade de alcançar a salvação. Isso se chama exclusivismo, né? Existe
seitas que nós conhecemos, algumas até bem tradicionais, bem populares, como os Adventistas do Sétimo Dia, como as Testemunhas de Jeová, como os Mormons, a congregação cristã no Brasil, que diz, olha, só há uma possibilidade de alguém ser salvo. Precisa passar por aqui, passar pelo batismo que nós fazemos, isso é exclusivismo. Também estava na escola gnóstica. E eles diziam que eles precisavam ensinar esse conhecimento para a pessoa alcançar a salvação. Vamos ler um texto que o apóstolo João está refutando justamente essa doutrina, esse pensamento gnóstico. 1 João, capítulo 2, vamos ler o verso 20 e o verso 27. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículos 20 e 27. Glória a Deus. Eles acreditavam que eram capazes de conferir a salvação para o ser humano através do conhecimento. Observe. Ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tende conhecimento. Olha lá, já começou a cair essa ideia dos gnósticos, que só eles eram detentores do conhecimento. E quanto a vós, a unção que dele recebeste, fica em vós. Aqui eu quero dar uma paradinha e explicar uma coisa. Não existe nova unção. Às vezes você ouve a pessoa dizer, você veio aqui hoje, vamos fazer um movimento aqui, vamos fazer um trabalho para você receber uma nova unção. Unção não envelhece. A unção que vós recebestes fica em vós, permanece em vós. Porque essa unção, o tipo de unção que vem do Espírito Santo, ela é tipificada pelo óleo. O óleo não envelhece. A unção, ela desce sobre a cabeça, porque é a nossa parte racional. Salmo 133 diz que o óleo, né, assim como o óleo desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, porque é onde nós tomamos as decisões. Unção nada mais é do que a orientação do Espírito Santo na vida do crente, para ele tomar decisões, para ele prestar o culto racional, para ele ser centrado, para ele ser coerente, para ele adorar a Deus na beleza da sua santidade e saber o que ele está fazendo. Ok? Então olha lá, a unção que vós recebeste fica em vós. Uma tradução vai dizer, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permaneceis. Perceberam como que a escola gnóstica, ela está totalmente equivocada ao dizer que não, só há uma possibilidade de alguém ser salvo através do conhecimento da filosofia gnóstica. Primeiro ponto, então. Um outro sim, é que também os gnósticos, eles tiveram duas fases principais. Na primeira fase, eles praticavam o ascetismo. O que é o ascetismo? É vida monástica, vida de renúncia. É quando alguém se abstém de alimentos, por isso que o texto que nós lemos como prefácio, ele diz que nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, e ele diz também que surgiriam mentiras e hipocrisias de homens, tendo a sua própria mente cauterizada, proibindo o casamento, exigindo a abstinência de alimentos, de manjares, que é o que os gnósticos faziam. Eles acreditavam que as pessoas, porque eles achavam que a matéria, ela era ruim, e o espírito era bom. Eles queriam constantemente separar o homem interior que Paulo fala, que é o nosso espírito e a nossa alma, da matéria. Porque eles diziam a matéria é ruim. E eles instruíam as pessoas a terem abstinência de alimento, pelo fato de que eles acreditavam que quanto mais a pessoa ingeria matéria, sendo que o alimento é matéria, mais distante de Deus eles ficariam. Então eles instruíam que as pessoas se abstessem de alimentos, isso na primeira fase, se abstessem de vida sexual e outras coisas mais. Na segunda fase, o que eles fizeram foi inverter, passar de um extremo para o outro. Então, aqueles gnósticos do primeiro século, que praticavam a vida monástica, o ascetismo, né? Abstinência de alimentos, vida totalmente regrada, passaram agora a ter uma vida totalmente liberal. Aí entra a escola desse homem que eu falei para vocês, Nicolau,
que tinha uma escola promíscua, né? Vida promíscua, porque eles entraram numa espécie de antinomismo. O que é um antinomismo? É quando uma pessoa está numa direção, quando ela está praticando algo e ela entra numa vertente totalmente contrária. Isso chama antinomismo. Então agora eles passaram a ser uma escola totalmente liberal. Tudo podia. Já que a matéria é ruim e a matéria vai se perder, o importante é cuidar da alma e do espírito. Você já ouviu isso por aí? Alguém dizendo, não, o corpo não tem problema. Pode deixar o corpo porque Deus só quer o espírito e só quer a alma. Não tem problema se você fornicar, se você se prostituir, se você entregar o teu corpo às vãs paixões aí, pode comer de modo exacerbado, pode beber, pode praticar sexo também sem ser comedido, né? A concupiscência é desejo exacerbado. Eles faziam isso na sua segunda vertente, na segunda escala agora dos gnósticos. Vamos ler um texto. 1 Tessalonicenses 5:23. Ver se realmente Deus só quer a alma e o espírito. Nós somos um ser tripartite, né? Espírito, alma e corpo, nessa ordem. 1 Tessalonicenses 5:23, olha lá. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, plenamente. E o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam que Deus não está preocupado apenas com o nosso espírito e a nossa alma. Ele está preocupado com o nosso corpo. Temos que cuidar do nosso corpo. Eu posso comer gordura exagerada, posso beber bebida alcoólica, posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, não preciso cuidar do meu corpo, fazer exames periódicos, porque isso aqui vai se perder mesmo. Não. O templo do Espírito Santo é o nosso corpo. O Senhor habita em nós. Então nós precisamos cuidar sim. E eu já vou repetir algo que eu tenho ensinado os irmãos aqui. O judaísmo e o cristianismo são as únicas duas religiões que trazem esperança da ressurreição do corpo. Por isso que nós não praticamos a cremação, porque isso daí é um procedimento pagão, não é cristão. Então nós temos esperança da ressurreição do corpo. Espírito, alma e corpo. O ser humano nasce e morre nessa ordem. Ok, irmãos? Então isso aqui é algo também bem importante da gente entender. A licenciosidade que os gnósticos praticavam, a palavra licenciosidade, que é a palavra adikia do grego, que era uma licenciosidade exacerbada. Num primeiro momento, muito rigoroso. No segundo momento, muito liberal. Por isso que nós temos que ter equilíbrio. O crente fiel, o crente que serve a Deus, o crente que teme ao Senhor, ele tem o ponto de equilíbrio, ele é como sal. Ele salga no seu conteúdo, ele adiciona o tempero na medida certa, né? Nem muito santo, nem muito liberal, na medida certa, porque aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor completa. Se nós formos fiéis, se nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de coração voluntário, de coração quebrantado, e procurar praticar aquilo que a palavra de Deus nos orienta, o Senhor é o nosso guardião. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Segunda coisa que eu quero mostrar para os irmãos, o conceito que eles tinham, nós aprendemos o conceito de salvação. Agora eu vou mostrar para os irmãos o conceito que eles tinham de Cristo, do Cristo, porque há uma diferença entre o Jesus histórico e o Jesus Cristo. O homem, 100% homem, 100% Deus, né? Isso aqui foi definido no Concílio de Calcedônia, no ano 551. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. O que os gnósticos ensinavam é que Jesus não passava de uma emanação angelical. Jesus era um anjo, porque ele não poderia ser um homem. Segundo os gnósticos, tudo que Jesus passou, todo o sofrimento, o martírio na cruz, nenhum homem suportaria. Então Jesus não era um homem carnal. Jesus, para eles, para os gnósticos, ele era um anjo. Você já não ouviu alguém ensinar por aí que Jesus é um anjo? Por exemplo, os adventistas ensinam que Jesus e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa. Isso também vale para as testemunhas de Jeová.
Para eles, Jesus, para as testemunhas de Jeová, Jesus foi criado por Yahvé. Eles até dizem, não, ele pode ser Deus, mas um deusinho menor, com letra minúscula. Então, para eles, Jesus, para os gnósticos, Jesus era um anjo. Jesus não é anjo porque ele é criador dos anjos. Jesus não é Miguel porque Miguel é criatura, Jesus é criador. Uma criatura não pode salvar outra criatura. Se Jesus for Miguel, nós estamos perdidos. Mas ele não é Miguel, ele é o Salvador, ele é o Criador, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Por isso, ele é quem é o Salvador. Então, irmãos, aqui muitas coisas aqui que eles ensinavam. Existem vários textos no Novo Testamento, na carta aos Efésios, na carta aos Tessalonicenses, na carta de Judas, na carta aos Colossenses, que também Paulo precisou refutar os gnósticos lá em Colossos, refutando toda essa ideia de que Jesus poderia ser um anjo. Vamos dar uma olhada, eu aconselho os irmãos lerem depois em casa, com bastante atenção, o primeiro capítulo da carta aos Hebreus. Vocês vão ver o próprio Pai chamando Jesus de Deus e ordenando aos anjos que o adorassem como Deus. E um dos objetivos principais da carta aos Hebreus é mostrar a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Jesus é adorado pelos anjos. Jesus é pré-existente. Os anjos foram criados. Jesus é gerado pelo Pai. Jesus nunca foi criado. Então aqui, vamos ler um texto. Efésios 1, 21. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 21. Olha como diz. Eu não vou me delongar, irmãos. Sei que os irmãos ainda têm que viajar. Muito acima, quem é ele? Jesus, né? Muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Perceberam como Jesus está acima de qualquer homem, de qualquer anjo, de qualquer entidade, de qualquer instituição, de qualquer poder? Não há poder que possa suplantar o nosso Deus, o nosso Jesus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador do mar, Criador da terra, Criador da biodiversidade, Criador da natureza. Ele dá ordem ao mar, Ele estabelece limite no mar e nas ondas. Ele diz para o mar, até aqui você pode vir, além daqui não. É só ler o capítulo 38 do livro de Jó. Ele estabelece limite, leis, que a natureza, ela segue à risca. O meteoro obedece à ordem de Jesus, diz o livro de Jó. O sol e a lua, as estrelas. Só o ser humano que às vezes não quer obedecer. A coroa da criação de Deus, às vezes não quer obedecer o seu Criador, mas a criatura só se realiza no seu Criador, ok? Então, irmãos, Jesus Cristo, outro sim que eles ensinavam, que Jesus só passou a ser o Cristo por ocasião do batismo, porque antes ele ainda não era o Cristo. Isso também é ensinado pelas testemunhas de Jeová até hoje. Mas vamos ler um outro texto, Lucas capítulo 2, eu acredito que deve ser o versículo 20, por ali. Acho que é 2:20. Glória a Deus. É quando fala sobre hoje vos nasceu na cidade de Davi, acho que é o 20, né? Vos nasceu hoje o Cristo. Lucas 2:20, é isso? 2:11, vamos ler. Observe como que a Bíblia está refutando que Jesus só passou a ser o Cristo por ocasião do batismo. Olha lá. Glória a Deus, 2:11, né? É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Perceberam como ele já nasceu como Cristo? Não apenas depois do batismo que ele se torna o Cristo. Então, isso aqui é outro conceito gnóstico, né?
E por incrível que pareça, irmãos, pensamentos gnósticos estão impregnados dentro da sociedade que nós vivemos e dentro da igreja contemporânea. Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso aqui, é muito sério, né? Vamos ler um outro texto. Mateus 3,16. Segundo os gnósticos, a criação não teria dado certo, né? Batizado foi Jesus, saiu logo da água, texto muito conhecido. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Próximo versículo. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus sendo batizado como homem, aqui é o batismo de Jesus. Sendo batizado como homem, saiu da água, o Espírito Santo veio sobre ele. Nesse momento, Jesus recebe 7 atributos de Deus. Isso é só ler o capítulo 11 do livro do profeta Isaías. E nesse momento, o ministério de Jesus está blindado pelo Espírito Santo para que ele possa realizar toda a sua obra como homem. Porque Jesus, ele não era onisciente como homem. Ele não era onipresente como homem. Ele não era todo poderoso como homem. Mas na medida que ele ia realizando o seu ministério, os atributos que ele recebeu do Espírito Santo orientavam. Por isso que ele conhecia o pensamento dos homens. Jesus não poderia, como homem, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele não era onipresente, mas o Espírito Santo orientava ele em todas as coisas, em todas as atitudes, em todas as realizações que ele fazia. Então, irmãos, a obra da criação é perfeita. Jesus Cristo realizou o plano salvífico de modo perfeito. Jesus veio a este mundo para buscar o que se havia perdido, e todo aquele que nele crer será salvo. Todo aquele que professar o seu nome publicamente alcançará a salvação, porque Jesus Cristo morreu por todos. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Caminhando para o fim, esse é o conceito que eles tinham de Cristo, né? Caminhando para o fim, quero mostrar mais alguns textos para vocês. Eles também, os gnósticos, eles eram docetistas. Você puder anotar essa palavra aí, aquilo que eu acabei de falar um pouco antes. Eles não acreditavam que Jesus poderia ser um homem, 100% homem, que ele poderia ser uma figura, um espírito, uma figura fantasmagórica, porque nenhum homem suportaria aquele sofrimento que Jesus passou. Mas Jesus passou tudo isso como homem. Tudo como homem. Ele foi perseguido como homem. Foi açoitado como homem. Suou gotas de sangue. Você já viu um fantasma suar gotas de sangue? Não. Jesus passou por todo aquele sofrimento como homem. Realizou todos os milagres como homem. Porque Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. E um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo nome. Por isso a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, e que um dia todos que estão no céu, na terra e embaixo da terra confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Pois sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e na forma de homem humilhou-se ainda mais, tomando forma de servo, e indo até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, nós não acreditamos em um fantasma, nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, naquele que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, venceu os principados e potestades, como Paulo diz aos Colossenses, que ele expôs publicamente os principados e as potestades.
Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo é a nossa esperança, Jesus Cristo é a nossa maior referência, Jesus Cristo é a revelação que dá o caminho, a direção, a diretriz para a igreja. Jesus Cristo é quem batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo é quem toma aquele que está caído pela mão direita e ajuda, Jesus Cristo é aquele que fortalece o fraco, Jesus Cristo é aquele que revela esta palavra para que nós estejamos firmes e constantes. Jesus Cristo arrebatará a sua igreja, Jesus Cristo é aquele que traz alegria para quem está triste e abatido, Jesus Cristo fortalece o fraco, e nesta noite nós estamos aqui para dizer que Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Glória a Deus. Mais um texto, 1 João 4, do 2 ao 4, vamos ler. Os irmãos já leram o que está nesse texto? Preste bem atenção. Quando você for expulsar um demônio, uma pessoa que está endemoniada realmente, peça para ele confessar que Jesus Cristo veio em carne. Se ele não fizer isso, o espírito do anticristo, né? Ele não confessa porque os gnósticos não confessavam. Olha lá, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele está refutando os gnósticos que diziam que Jesus era um fantasma, ok? Mas você pode utilizar isso para uma pessoa também que está endemoniada. Embora, irmãos, eu digo para vocês que já há muitos anos no ministério, até hoje, eu só fui chamado 2 vezes. Em todas as ocasiões que eu presenciei pessoas supostamente endemoniadas, só 2 vezes que era manifestação de uma entidade maligna mesmo. A maioria das vezes que eu fui chamado, eram pessoas que estavam com teatro, né? Ou manifestações da carne. Não era demônio propriamente dito. Então isso aqui é muito sério, né? Nós precisamos ter isso em mente também. Mais um texto. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. Estou indo para o fim já, terminando. Esse assunto dos gnósticos é muito profundo, né? Aqui é só uma síntese. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. A palavra anticristo, ela só aparece aqui na carta de João, porque é o único que escreve, utiliza essa nomenclatura, anticristo, aquele que se opõe a Cristo. O anticristo vai aparecer na Bíblia como homem do pecado, filho da perdição, chifre pequeno no livro de Daniel, rei do sul no capítulo 11 de Daniel, videira da terra ou vinha da terra no capítulo 14 de Apocalipse. Mas aqui ele é utilizado o termo anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Então, irmãos, mais um texto, Colossenses 2:9. Glória a Deus. E aqui eu concluo. 2:9. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Perceberam? 100% homem, 100% Deus. Isso aqui não é uma doutrina que foi inventada pela Igreja Católica não, viu? Isso aqui é uma doutrina bíblica, cristocêntrica. Quando alguém disser para você, olha, mas isso aqui não está na Bíblia, por exemplo, a palavra trindade, não está na Bíblia essa palavra. Ela não está aqui. A palavra usada pela Bíblia é divindade, mas o conceito de trindade está na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. Vou concluir dizendo, irmãos, que nós possamos ter convicção naquilo que nós cremos, que nós possamos professar o nome de Jesus publicamente e saber que Jesus jamais nos deixará só, jamais nos abandonará. Ele é o nosso amigo fiel, mais chegado que o próprio irmão. Então aqui, ó, que possamos também sempre enfatizar que Jesus é Deus, em qualquer lugar, viu? Ah, mas Jesus, como os espíritas dizem, não, Jesus é um avatar.
um nirvana, um espírito de luz, né? Não, Jesus é Deus. Assim como os gnósticos diziam que ele era um espírito, os espíritas dizem a mesma coisa. Mas Jesus é Deus, e nós servimos a Ele com alegria e coração voluntário. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Glória a Deus. Ora aqui, irmã Roberta, agradece a Deus aqui.